Existe uma razão pela qual um homem pode se afastar de uma mulher, seja sua parceira atual ou até sua esposa, que lhe dá tudo, mas jamais abandona aquela que se torna sua fraqueza. A diferença não está em quanto você o ama, mas em quais botões psicológicos você está acionando na mente dele. Hoje não vamos buscar que ele goste de você, vamos fazer com que você se torne sua fraqueza. Este é o único vídeo que vai te mostrar como ser a mulher mais valiosa da vida dele, usando os arquétipos de Carl Jung para dominar o desejo dele e se tornar uma necessidade real para ele, e não aquela opção comum e ignorada. Vou ser muito direto neste vídeo, mais do que nunca. Eles se chamam ativadores, e vou te dar os 5 que você precisa, muito fáceis de entender. Mas te digo uma coisa, essa sabedoria feminina é ouro puro. Fique até o último segundo, porque o ativador 5 é a peça final que fecha a armadilha do desejo absoluto dele por você. E se você ainda não me conhece, sou Jung e a Alma, seu psicólogo favorito. E neste canal compartilhamos sabedoria e psicologia de alto valor. Te convido a se inscrever no meu canal, se ainda não fez isso, e a deixar seu like neste vídeo sem falta. Vamos começar. Ativador 1. A mulher que se torna fraqueza não compete, se posiciona. Querida, ouça o que vou te dizer com toda a sua atenção. Pense por um segundo. Quem compete? Aquele que precisa ganhar algo que não tem. Aquele que sente que seu lugar não está garantido. Se você passa o dia se esforçando demais para provar que vale a pena, o que está comunicando ao subconsciente dele não é que você é valiosa, mas que você tem medo de não ser suficiente. A mulher que se torna uma fraqueza absoluta para um homem jamais compete. Ela se posiciona, e há um abismo de diferença entre as duas coisas. Competir é pedir permissão para entrar. Se posicionar é construir seu próprio trono e sentar nele, esperando que ele esteja à altura para te acompanhar. Para que você entenda o poder disso, quero que visualize 2 cenários bem diferentes. Imagine um leilão barulhento. No centro, há um objeto que grita por atenção. O vendedor está suando, listando em voz alta todas as qualidades do produto. Olhem como é brilhante. Olhem como é útil. Por favor, alguém faça uma oferta. Esse objeto está competindo, está desesperado para ser escolhido. Agora imagine que você entra em um museu de alta segurança. No centro de uma sala silenciosa, iluminada por uma luz suave, há uma joia antiga dentro de uma vitrine de cristal. Não há ninguém gritando suas qualidades. Não há placas neon piscando. A joia simplesmente está ali. Existe em sua própria quietude. Você se aproxima e sente um respeito reverencial. Sabe que ela é valiosa não porque estão te gritando isso, mas pela forma como está apresentada, pela sua estrutura. Ninguém precisa te convencer do seu valor. Você sente. Muitas mulheres em relacionamentos longos se comportam como o vendedor do leilão. Dizem ao parceiro: viu que passei as camisas? Gostou da comida especial que fiz? Notou que cortei o cabelo? Estão buscando validação externa, estão gritando, por favor, me note. E o homem, por instinto básico, relaxa e para de se esforçar porque sente que já te conquistou. Sente que você está trabalhando para ele. Para se tornar sua fraqueza, você precisa parar de ser a vendedora ansiosa e se tornar a joia do museu. Você precisa passar da intensidade para a estrutura. Como o posicionamento aparece na vida real? A renúncia ao esforço excessivo. Se posicionar significa fundamentalmente reduzir o ruído da sua insegurança. Significa que você vai parar de se explicar demais. Você já percebeu quantas vezes por dia se justifica diante dele? Se comprou um sapato novo, diz: ah, estava em promoção e precisava mesmo porque os outros já estavam velhos. Se a casa está um pouco bagunçada quando ele chega, diz: desculpa a bagunça, é que não tive tempo por causa das crianças. Se quer visitar sua mãe, pede permissão quase como uma criança. Você se importa se eu for um pouco?
Cada vez que você se justifica sem necessidade, está pedindo desculpa por existir ou por ter vontades próprias. Está diluindo seu poder, está baixando seu preço na percepção dele. A mulher que se posiciona corta esses microcomportamentos pela raiz. Ela compra os sapatos e, se ele perguntar, simplesmente sorri e diz: "São lindos, né?" Ponto. Sem justificativa, sem culpa. Ela não se desculpa pela bagunça normal de uma casa viva. Ela diz: "Hoje foi um dia agitado, amanhã é outro dia." E senta para descansar sem culpa. Ela não pede permissão. Ela informa seus planos. "Sábado vou visitar minha mãe. Volto para o jantar." Percebe a diferença de energia? No primeiro caso, você projeta: "Espero que não fique com raiva de mim." No segundo caso, você projeta: "Estou tranquila com as minhas decisões." E essa tranquilidade, essa estabilidade interna, é incrivelmente magnética para a psique masculina. Um homem busca uma companheira que seja uma rocha, não uma folha que se move com o vento da aprovação dele. O poder da convicção silenciosa. Carl Jung falava sobre a integração da personalidade. Quando uma mulher está integrada, ela não precisa fazer barulho. A fraqueza de um homem se ativa quando ele sente que você tem um centro de gravidade próprio. Se você fica girando em torno dele perguntando: "O que você quer fazer? O que quer comer? Está bem? Está bravo?" Você se torna desgastante, se torna um peso mental. Se posicionar é ter sua própria vida, seus próprios gostos e seus próprios ritmos, e convidá-lo a compartilhá-los, não a dirigi-los. É a diferença entre dizer: "O que você quer fazer hoje?", colocando a responsabilidade nele, e dizer: "Hoje estou com vontade de experimentar aquele restaurante novo. Adoraria que você me acompanhasse." Na segunda frase, a direção, a desejo próprio. Há uma mulher que sabe o que quer, e os homens adoram uma mulher que sabe o que quer, porque tira o peso de ter que adivinhar tudo. Quero que você entenda algo fundamental. A percepção de valor é estrutura, não intensidade. Você não vale mais por amar mais forte, por gritar mais alto ou por fazer mais coisas. Você vale mais pela qualidade da energia a partir da qual faz as coisas. Se você cozinha para ele com medo de que ele te deixe, a comida tem gosto de desespero. Se você cozinha para ele pelo prazer de nutri-lo porque nasce de você, a comida tem gosto de amor. A ação é a mesma, mas a energia é oposta. E ele, mesmo sem saber explicar com palavras, sente a diferença. Sente o cheiro do desespero e o rejeita. Sente o cheiro da soberania e se sente atraído. Se neste momento você está sentindo que muitas vezes agiu com base no medo e na justificativa e está pronta para... Ei, deixa eu pausar o vídeo um segundo, porque se você já chorou por alguém que não te valoriza, já correu atrás de atenção e recebeu só migalhas, eu preciso te falar sobre o Manual Coração Blindado. Pare de mendigar afeto. Um livro direto e fácil de entender que ensina você a recuperar sua autoestima, se posicionar, parar de aceitar menos do que merece e se tornar uma mulher forte e segura. E se fez sentido para você, o link está na descrição e no comentário fixado para você garantir o seu agora mesmo. Dito agora, vamos ao vídeo. Soltar esse peso e começar a se valorizar a partir da calma, dê um like neste vídeo agora mesmo. Faça isso como um pequeno ato de compromisso consigo mesma. Um sinal de que hoje você para de competir para começar a reinar. A praticidade do posicionamento, a arte da não reação. Para trazer isso para o seu dia a dia, quero que pratique algo muito simples, mas poderoso esta semana. Vamos chamar de silêncio da justificativa. Faça um pacto consigo mesma. Durante os próximos 7 dias, está proibido dar explicações que não te pediram. Está proibido pedir desculpa por coisas que não são ofensas reais, como ter sono, querer assistir a um programa de TV ou gastar seu próprio dinheiro. Quando sentir o impulso de explicar por que fez algo, morda a língua, respire e simplesmente diga o quê. Vou descansar, em vez de
Vou descansar porque estou com dor de cabeça e tive um dia horrível. Não estou com vontade de cozinhar hoje. Em vez de, ai, desculpa, estou muito cansada. Você se importa se pedirmos algo? No começo, você vai sentir ansiedade, vai sentir que está sendo má ou fria, mas observe a reação dele. Vai ver que, longe de ficar bravo, ele vai começar a te olhar com mais atenção. Vai começar a ver uma mulher que se sustenta sozinha. E quando um homem vê uma mulher que não vacila em busca da aprovação dele, seu instinto de conquista se reativa. Ele pensa, essa mulher está muito segura de si mesma. Preciso me esforçar para estar à sua altura. Esse é o primeiro passo para se tornar sua fraqueza. Parar de ser a opção fácil e prestativa que compete por migalhas e se tornar a presença sólida e estruturada que ele deseja conquistar. Mas uma vez que você se posicionou e ele te olha com respeito, precisamos alimentar essa conexão. Precisamos dar algo ao ego dele, mas de uma forma muito específica para não inflá-lo demais e criar um monstro arrogante. Muitos homens, quando sentem que sua mulher os admira demais, ficam acomodados. Por isso, o próximo passo é uma arte delicada. Você precisa aprender a validar a masculinidade dele sem entregar seu poder. No Ativador 2, vou te ensinar a diferença vital entre validar o potencial dele, que é um erro, e validar o esforço dele, que é o acerto, e como usar palavras certeiras para que ele se sinta um rei, mas um rei que precisa de sua rainha para manter a coroa. Ativador 2. Como ativar o ego dele sem alimentar a arrogância? Este segundo ativador é onde a maioria das mulheres maravilhosas tropeça e cai. É o terreno escorregadio da validação masculina. Existe uma confusão terrível na mente feminina. Você acredita que para um homem te amar, você precisa ser sua torcedora incondicional? Acredita que dizer você é o melhor, que bonito você é, que inteligente você é, 24 horas por dia vai fazer ele se sentir amado e por isso nos amar de volta? Mas a psicologia masculina não funciona como uma troca de elogios. O ego de um homem é seu motor, sim, mas também pode ser sua perdição se for abastecido com o combustível errado. Se você valida um homem simplesmente por existir, ou se o elogia excessivamente por coisas que não lhe custaram nenhum esforço, você não está construindo um homem apaixonado, está alimentando um tirano doméstico, está criando arrogância, não autoestima. E um homem arrogante é um homem que para de se esforçar porque sente que já ganhou a corrida antes mesmo de começar a correr. Para ilustrar a diferença vital entre inflar a vaidade e ativar o instinto de herói, quero te contar a história de Janete. Janete chegou à minha consulta com 49 anos e uma frustração que transbordava por todos os lados. Levava 20 anos casada com um homem que ela descrevia como brilhante, mas distante. O problema de Janete era que, em seu empenho de ser uma esposa amorosa, havia se tornado a presidente do clube de fãs do marido. Desde que se casaram, ela repetia constantemente o quanto ele era maravilhoso. Se ele tinha uma ideia de negócio que nunca colocava em prática, ela dizia, meu amor, você é um gênio. Tenho certeza que vai dar muito certo. Se ele colocava uma camisa velha, ela dizia, como você está bonito, tudo fica bem em você. Se ele tinha um conflito com um amigo e se portava mal, ela dizia, você tem razão, eles não te entendem. O resultado foi que o marido de Janete se tornou um homem profundamente acomodado e levemente narcisista. Sentia que Janete era certa, sentia que não precisava fazer nada para impressioná-la, porque ela já estava impressionada por padrão. Parou de ter cuidados, parou de se cuidar fisicamente e, pior de tudo, começou a tratá-la com certa condescendência, como se ela fosse sortuda de estar com ele e não o contrário. Janete chorava no meu sofá dizendo, Jung e a alma, eu o faço se sentir um rei e ele me trata como se eu fosse uma plebeia. Por quê? A resposta foi dura, mas necessária. Janete, por que você está dando a coroa de graça e o que é de graça não é valorizado? Você está validando o potencial dele, o que ele poderia ser.
em vez de validar os atos dele, o que ele realmente faz. Criamos um plano para mudar a dinâmica. Janete precisava parar de ser a fã e se tornar o júri avaliador. Não pela crítica, mas pela seletividade. O plano consistia em fechar a torneira dos elogios baratos. Durante 2 semanas, Janete não disse bonito, nem inteligente, nem gênio. Manteve aquele posicionamento neutro do qual falamos antes, até que ocorreu o momento-chave. Em um sábado de manhã, estourou um cano no jardim. Normalmente, o marido de Janete teria chamado um encanador ou teria deixado assim por dias, enquanto ela dizia: "Não se preocupe, amor, descanse." Mas desta vez, diante do silêncio de Janete, que não se ofereceu para resolver, ele sentiu a pressão do vazio. Levantou-se, foi buscar suas ferramentas, sujou as mãos e ficou 3 horas sob o sol consertando o vazamento. Suou, se esforçou, resolveu o problema. Quando entrou na cozinha, sujo e cansado, esperando talvez a indiferença habitual ou o elogio exagerado de sempre, Janete aplicou a técnica correta. Não disse: "Ai, meu herói, você é o melhor do mundo." Isso teria soado infantil e falso. Janete se aproximou, serviu um copo de água gelada, olhou nos olhos dele com uma intensidade adulta e disse com voz calma: "Adoro te ver resolver problemas assim. Ver como você tomou o controle da situação e consertou com suas próprias mãos é incrivelmente masculino e sexy. Obrigada." A mudança no rosto dele foi imediata. Ele se endireitou. Não sorriu com arrogância, sorriu com orgulho. Havia uma diferença abissal. A Janete antiga validava o ego dele. Você é o melhor. A nova Janete validou o esforço e a competência dele. Gosto de como você resolveu isso. Ele sentiu que tinha merecido aquele comentário. Sentiu que sua masculinidade havia sido vista e reconhecida por uma mulher exigente. E isso, minha querida amiga, é viciante. A ciência de validar a ação, não a promessa. O que Janete aprendeu é o que você deve aplicar hoje mesmo para se tornar sua fraqueza. Os homens têm um arquétipo interno que Carl Jung chamava de herói. O herói não quer receber a medalha antes da batalha. O herói quer matar o dragão e só depois, apenas depois, receber o beijo da rainha. Se você o elogia por intenções, sei que você vai pintar a casa um dia, você estimula a preguiça. O cérebro dele recebe a dopamina do prêmio sem ter feito o trabalho. Se você o elogia por fatos, ficou muito bem a parede que você pintou, você estimula a ação. O cérebro dele entende: esforço é igual à admiração da minha mulher. Para se tornar sua fraqueza, você deve se tornar seletiva com sua admiração. Pare de dizer que ele é um ótimo pai se passa o dia olhando para o celular enquanto as crianças brincam sozinhas. Guarde o elogio. Mas no dia em que ele se sentar no chão para brincar de Lego com eles, naquele dia, quando as crianças dormirem, você se aproxima e diz: "Te ver brincar com eles hoje me fez te admirar muito mais." Essa paciência é uma qualidade muito atraente em você. Note como a estrutura da frase sempre aponta para um comportamento específico. Admiro sua disciplina. Adoro sua capacidade de decisão. Me desperta sua inteligência quando você resolve problemas financeiros. Você está reforçando comportamentos de alto valor. Está moldando o homem que quer ter através da validação positiva. O efeito colateral, a insegurança saudável. Quando você para de ser sua fonte inesgotável de validação gratuita, acontece algo mágico. Ele começa a sentir uma pequena, saudável e necessária insegurança. Percebe que seu aplauso não está garantido. Percebe que você observa, avalia no bom sentido e recompensa a excelência. Isso elimina a arrogância de uma vez. A arrogância nasce de se achar superior sem mérito. Mas quando ele sabe que precisa fazer coisas para te impressionar, ele se torna humilde diante da tarefa e ambicioso diante do seu reconhecimento. Janete me contou meses depois que seu casamento havia dado uma virada de 180 graus. Seu marido, que antes era passivo e convencido, havia se tornado muito mais atento.
Buscava ativamente formas de ajudar em casa, de planejar encontros ou de ter cuidados, porque estava buscando aquela dose de admiração específica que Janete lhe dava. Agora havia se tornado dependente de se sentir útil e capaz aos olhos de sua mulher. Você tem o mesmo poder. Você tem a capacidade de elevar um homem ou de adormecê-lo. Se quer ser sua fraqueza, seja o espelho que lhe mostra sua grandeza, mas apenas quando ele se coloca diante do espelho com a atitude certa. Seja a mulher que celebra suas vitórias, não a que aplaude suas desculpas. Agora bem, posicionamos seu valor e aprendemos a lidar com o ego dele. Ele já te respeita e busca te impressionar, mas o ser humano é um animal de hábitos e, se você sempre reage da mesma forma, mesmo com essa nova estratégia, você vai se tornar previsível. E no amor, a previsibilidade é a antessala do tédio. Para mantê-lo engajado a longo prazo, precisamos introduzir o fator surpresa. Precisamos que ele nunca saiba exatamente qual versão de você vai encontrar hoje. Não por instabilidade, mas por profundidade. No Ativador 3, vamos falar sobre como se tornar emocionalmente indecifrável. Vou te ensinar a ter camadas, a não entregar todo o seu mundo interior de bandeja e a usar o mistério da sua própria evolução para que ele sinta que, mesmo que passem 30 anos juntos, está apenas começando a te conhecer. Ei, como vai? Vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você esteja assistindo esses vídeos há um tempo e ainda não tenha se inscrito. Tudo bem, de verdade, mas se esse conteúdo te acrescenta, se te acompanha nos seus momentos importantes, se inscrever agora mesmo com aquele botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer: quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. E agora sim, voltemos à mensagem poderosa que te espera. Ativador 3. A arte de não se tornar previsível emocionalmente. Se no passo anterior aprendemos a validar o ego dele de forma seletiva, aqui vamos aprender a proteger seu mistério. Existe um inimigo silencioso nos relacionamentos de longa data. Não é a infidelidade, não é a falta de dinheiro, nem mesmo a falta de amor. É algo muito mais sutil e perigoso: a previsibilidade absoluta. O cérebro humano é biologicamente projetado para economizar energia. Quando seu parceiro sente que já te conhece 100%, quando consegue antecipar exatamente o que você vai dizer, como vai reagir, o que vai cozinhar nas terças e como vai responder na intimidade, seu cérebro para de prestar atenção. Você se torna paisagem, se torna aquele quadro pendurado na sala. É bonito, ele o valoriza, mas nunca para olhá-lo porque já sabe de memória cada pincelada. Para se tornar sua fraqueza, você precisa quebrar esse padrão de mulher mobília. Você precisa lembrar ao inconsciente dele que mesmo que passem 30 anos dormindo juntos, você ainda é um universo vasto que ele mal arranha a superfície. E não estou falando de fazer coisas loucas ou instáveis, estou falando de ter camadas. Ouça bem isso. Clarissa, uma mulher de 52 anos, vivia o que ela chamava de paz dos cemitérios. Seu casamento era estável, seguro e mortalmente entediante. Seu marido, um homem bom, mas rotineiro, havia parado de vê-la. Clarissa tinha um roteiro previsível. Se ele chegava tarde, ela se preocupava e mandava 3 mensagens. Se ele deixava a toalha molhada na cama, sua briga eterna, ela entrava no quarto, suspirava fundo e gritava: "De novo a toalha?" Se ele perguntava: "O que você quer jantar?" ela sempre respondia: "O que você quiser, meu amor." Ele navegava no relacionamento com o piloto automático ligado, sabia quais botões apertar para obter qual resposta. Sabia que Clarissa sempre estaria lá, previsível, constante, transparente, até que Clarissa entendeu que sua transparência era sua prisão. Em uma sexta-feira qualquer, decidiu aplicar a arte da imprevisibilidade emocional. Naquele dia, ele chegou tarde. O roteiro dizia que Clarissa deveria estar na sala com cara fechada, esperando um pedido de desculpas. Mas quando ele abriu a porta,
A casa estava em silêncio. Não havia ninguém na sala. Ele foi procurá-la, curioso. A encontrou no Jardim dos Fundos, sentada sozinha com uma taça de vinho, ouvindo música francesa e lendo um livro com um sorriso sereno nos lábios. Ele se aproximou esperando a reclamação habitual. "Oi, desculpa a hora", disse ele, pronto para soltar sua desculpa de sempre. Clarissa levantou o olhar lentamente. Não havia raiva, não havia alívio, havia uma calma divertida. "Oi", disse ela simplesmente e voltou ao seu livro. Ele ficou paralisado. "Ela não vai me perguntar onde eu estava? Não vai me repreender?" Seu cérebro entrou em alerta. O roteiro havia sido quebrado. Mais tarde ele foi tomar banho e, por hábito, deixou a toalha molhada sobre a cama, esperando inconscientemente o grito de Clarissa, que sempre iniciava sua interação noturna. Clarissa entrou, viu a toalha, em vez de gritar, a pegou com 2 dedos, levou-a ao banheiro em silêncio e então colocou um perfume novo que ele não reconhecia, sentou na beira da cama e começou a passar creme nas pernas com uma lentidão deliberada. Ele saiu do banheiro e a viu. Viu que ela não estava brava, viu que ela cheirava diferente, viu que ela estava no seu próprio mundo. "Você está bem?" perguntou ele com aquela ansiedade curiosa que não sentia há anos. "Estou melhor do que nunca", respondeu ela, olhando nos olhos dele com uma centelha de malícia. "Estava pensando em o quanto mudei ultimamente e em o quanto você não percebeu." Essa frase foi um terremoto. Naquela noite, ele não dormiu de costas para ela. Ficou acordado olhando para ela, tentando decifrar o que passava pela sua cabeça. Clarissa havia parado de ser a esposa dependente da toalha e havia se tornado uma mulher com segredos, com vida interior, com camadas. Como construir suas camadas? A profundidade psicológica. O que Clarissa fez foi magistral e você pode fazer hoje mesmo. Trata-se de variar sua resposta emocional diante dos mesmos estímulos de sempre. Se você sempre é a mãe cuidadora que corre para cuidar dele quando ele está com dor de cabeça, um dia seja a amante distante. Diga: "Que pena." Toma um remédio e continua se arrumando para sair. Ele vai se surpreender. "Ela não vai me mimar?" "Não, hoje não. Hoje você é outra mulher." Se você sempre é a executiva eficiente que resolve todos os pagamentos e a logística, um dia seja a mulher relaxada. Quando ele te perguntar sobre a conta de luz, diga: "Verdade, esqueci completamente. Estava aproveitando tanto minha tarde que passou. Amanhã a gente vê." A imprevisibilidade emocional não é ser bipolar. Não é gritar e depois rir como louca. É demonstrar a ele que você tem um leque de personalidades dentro de você, que pode ser doce, mas também pode ser fria, que pode ser prestativa, mas também pode ser egoísta no bom sentido, que pode ser falante, mas também pode guardar silêncios misteriosos que ele não sabe interpretar. O poder do mundo privado. Para ser sua fraqueza, ele precisa sentir que há uma parte de você à qual ele não tem acesso total. Quando um homem sente que possui 100% de uma mulher, perde o interesse de conquista. Mas se sente que possui 90% e que há um 10% que é seu, que é privado, que é sagrado, ele vai se obsessionar com esse 10%. Esse mundo privado se constrói tendo paixões que não o envolvem. Se ele te vê escrevendo em um diário e pergunta: "O que você está escrevendo?", não leia para ele. Feche o caderno com um sorriso e diga: "Pensamentos meus." Se ele te vê rindo olhando para o celular, não conte a piada imediatamente. Diga: "Uma bobagem de uma amiga." Essa pequena barreira de privacidade não é segredo tóxico, é individualidade. Lembra a ele que você é a protagonista do seu próprio filme, não apenas um personagem secundário no dele. Carl Jung dizia que a projeção do anima, a alma feminina idealizada, se mantém viva enquanto houver mistério. Se você se torna totalmente transparente, a projeção cai e você se torna um objeto cotidiano. Mantenha o mistério, mude o perfume sem avisar, mude o caminho para o trabalho. Leia livros sobre assuntos que ele não saiba que te interessam. Tenha opiniões novas sobre política ou filosofia que o surpreendam no jantar.
Quando ele disser, você me surpreende, não sabia que você pensava assim, você terá vencido. Porque nesse instante ele percebe que ainda não chegou a te conhecer por completo. E enquanto isso não acontece, ele não consegue te deixar, já que a curiosidade humana é talvez a força de retenção mais poderosa que existe. Mas atenção, minha querida amiga. Ser um enigma é algo encantador, mas todo enigma precisa de um espaço seguro para descansar. Se você for apenas mistério e frieza, ele se sentirá inseguro e vai procurar acolhimento em outro lugar. O segredo da mulher que tem valor é que, ao mesmo tempo em que é imprevisível, ela consegue oferecer uma tranquilidade que mais ninguém tem, mas não qualquer tranquilidade. No quarto ativador, vamos entrar no terreno mais sensível de todos. Vou te ensinar a ser o lugar seguro dele sem cair na armadilha de virar seu refúgio fácil. Existe uma linha muito tênue entre ser a mulher que o acalma e ser a mulher que carrega o peso dele. E cruzar essa linha é o que vai definir se ele te deseja ou se apenas te usa. Ativador 4. Como se tornar o lugar seguro dele sem virar seu porto comodão? Minha querida amiga, aqui a gente entra no território mais complicado da psicologia masculina. Se os passos anteriores eram sobre como elevar o seu valor, este passo é sobre como não perdê-lo por ser boa demais. Existe uma armadilha fatal em que caem as mulheres mais generosas, as que têm um coração enorme. É a armadilha de se tornar a mãe emocional ou a terapeuta não remunerada do parceiro. Você sabe do que estou falando. Aquele instinto que você tem de querer tirar a dor dele, de resolver os problemas dele, de ouvir as reclamações intermináveis sobre o trabalho e dar conselhos que ele nem pediu. Ou pior ainda, de tornar a vida dele tão simples que ele esquece como funcionar como um adulto. Quando você faz isso, acredita que está oferecendo um suporte incondicional, acredita que está criando intimidade. Mas a biologia é dura. Nenhum homem sente atração sexual pela própria mãe e nenhum homem se obceca pela psicóloga dele. Ele precisa dela, sim, mas não a deseja. Para ser a fraqueza dele, você precisa ser o santuário dele, não o comodão dele. Qual é a diferença? O comodão é onde ele vai para despejar os problemas e esperar que você limpe tudo. É um lugar onde ele se torna criança, frágil e dependente. O santuário é um espaço sagrado onde ele vai para recarregar as energias, onde encontra paz e silêncio, mas onde se sente motivado a sair de novo e enfrentar as próprias batalhas. No santuário, ele se sente homem, não criança. A história de Alcira e a clínica de reabilitação. Deixa eu te apresentar a Alcira. Alcira é uma mulher brilhante de 53 anos, gerente de recursos humanos, especialista em resolver conflitos. No casamento, ela tinha assumido o papel de salvadora. O marido Carlos chegava em casa estressado todos os dias, sentava no sofá e começava seu monólogo de reclamações. Meu chefe é um idiota, não me valorizam, o projeto está uma bagunça, não sei o que fazer. Alcira, ativando seu modo comodão, largava tudo o que estava fazendo, sentava ao lado dele, massageava os ombros dele e passava 2 horas dando soluções. Você deveria mandar esse e-mail, fala isso para eles, faz aquilo, eu te ajudo a organizar a agenda. Alcira se sentia útil. Carlos se sentia aliviado. Mas com o tempo, Carlos parou de olhar para ela como mulher. Na cama, a chama apagou completamente. Ele foi ficando passivo, cheio de queixas e acomodado. Alcira estava esgotada, carregando a própria vida e a dele. Ela era o apoio dele, e ninguém se apaixona pelo próprio apoio, só usa. Um dia em sessão eu disse a Alcira, você precisa fechar a clínica, precisa parar de ser a reabilitação dele e começar a ser o templo dele. A mudança foi sutil, mas poderosa. Na próxima vez que Carlos chegou com sua nuvem negra, Alcira não correu para salvá-lo. Estava na sala com uma luz baixa, música tranquila e lendo. O ambiente era de paz total.
Carlos começou a reclamação de sempre. Alcira o escutou olhando nos olhos com calma, mas sem angústia. Não ofereceu soluções, não disse coitado, simplesmente colocou a mão no joelho dele, fez uma carícia firme e disse: Entendo que é frustrante, amor, mas eu te conheço e sei que você tem capacidade de resolver isso. Confio que amanhã você vai achar o caminho. Quer uma taça de vinho para desligar? Bum! Carlos ficou esperando o conselho, a solução, o maternalismo. Não veio. No lugar disso, recebeu duas coisas. Reconhecimento da capacidade dele. Ela disse que ele podia resolver, tratou ele como homem adulto. E um espaço de paz, toma uma taça e desliga, ela ofereceu o santuário. Naquela noite, Carlos não conseguiu continuar reclamando porque Alcira não alimentou a queixa. Ele foi obrigado a soltar o problema do trabalho e se conectar com a paz que Alcira irradiava. Sem ter a figura materna resolvendo tudo por ele, precisou voltar a ser o homem que enfrenta os próprios problemas. E ao ver Alcira tão serena, tão dona do próprio espaço, voltou a sentir admiração por ela. Parou de vê-la como uma ferramenta de ajuda e voltou a vê-la como uma mulher de alto valor que oferecia um oásis no meio do caos. Como construir o santuário? A arte de acolher sem se sobrecarregar. O que Alcira fez é o que você vai começar a praticar. Isso se chama contenção emocional adulta. Ser a fraqueza dele significa que quando ele está com você, o barulho do mundo se apaga. Mas não porque você apaga esse barulho por ele, e sim porque você vibra numa frequência de paz que o obriga a se sintonizar. Aqui estão as chaves práticas para alcançar esse equilíbrio. Primeiro, escuta empática, não operacional. Quando ele te contar um problema, seu cérebro de mulher resolutiva vai querer dar 10 soluções. Morda a língua. Na maioria das vezes, o homem só quer esvaziar a cabeça. Ouça, balance a cabeça, mantenha o contato visual. Diga coisas como: que situação complicada. Entendo que você esteja chateado. E ponto. Não carregue o problema nas costas. Não é problema seu, é problema dele. Você é só a testemunha carinhosa. Segundo, não absorva o estado de humor dele, o escudo de paz. Se ele chegar irritado, não fique irritada você. Se ele chegar triste, não entre em tristeza você. Mantenha a sua atmosfera. Se você estava feliz ouvindo música, continue feliz. Convide ele a entrar na sua alegria. Não saia da sua felicidade para entrar na amargura dele. Quando ele percebe que você é inabalável no seu bem-estar, vai se sentir atraído por essa luz como uma mariposa. Vai pensar: minha mulher é o único lugar estável na minha vida caótica. Isso é se tornar uma fraqueza. Terceiro, abrir mão do papel de terapeuta. Pare de analisá-lo, pare de dizer: é que você age assim porque seu pai... Não, isso mata o desejo na hora. Seja a amante dele, seja a companheira, seja a cúmplice. Se ele quiser terapia, que pague um psicólogo. Com você, ele precisa encontrar prazer, risos, silêncio confortável e sensualidade. Quando você para de tentar consertá-lo, ele se sente aceito e a aceitação total é a droga mais poderosa para o ego masculino. Quarto, o ambiente sensorial. Lembre que os homens são simples no bom sentido. Às vezes, ser o lugar seguro dele não tem nada a ver com palavras. Tem a ver com a casa cheirando bem, com uma iluminação aconchegante, com você recebendo ele com uma energia leve, não agitada. Crie momentos onde não se fala de problemas. Diga: do lado de fora ficam os problemas. Aqui dentro somos você e eu. Estabeleça esse limite sagrado. Ao fazer isso, você condiciona o cérebro dele. O cérebro dele começa a associar sua presença com a queda do cortisol, o estresse vai embora, e com a subida da oxitocina, a paz vem. Quando você consegue isso, se torna uma necessidade fisiológica para ele. Ele pode estar numa reunião de negócios em qualquer lugar do mundo, cercado de sucesso e dinheiro, mas vai se sentir vazio e ansioso, porque está sem a dose de paz dele, sem aquele santuário que só você sabe criar.
E isso, minha querida amiga, é ter poder. Mas e aqui vem a virada final. Tudo o que construímos, seu posicionamento, sua validação seletiva, seu mistério e seu santuário de paz, tudo isso é maravilhoso. Porém, o ser humano tem um defeito de fábrica. Às vezes, quando temos algo muito bom e seguro, paramos de valorizá-lo por pura inércia. Para que a equação da fraqueza esteja completa, para que ele sinta essa urgência visceral de cuidar de você e nunca te deixar ir, falta um ingrediente picante, perigoso e absolutamente necessário. Falta o medo, não o medo tóxico, mas o medo saudável de perda. Ativador 5, a chave definitiva, quando ele sente que pode te perder. Querida, chegamos ao topo da montanha. Construímos uma estrutura psicológica impecável. Você se posicionou como uma rainha, reconheceu o esforço dele, se tornou um enigma fascinante e criou um santuário de paz. Você é, em teoria, a mulher perfeita. Mas a perfeição tem um defeito fatal na psique humana. Quando algo é perfeito e seguro, tendemos a dar por garantido. É a cruel lei da familiaridade. Um homem pode ter em casa a mulher mais incrível do mundo, mas se sentir no fundo do seu cérebro mais primitivo que essa mulher jamais vai embora, que o amor dela é incondicional, não importa o que aconteça e que ela precisa dele para existir, o desejo dele apaga. A admiração continua, o carinho persiste, mas a fraqueza visceral, aquela urgência de cuidar de você e te conquistar, some. Por quê? Porque ninguém cuida do que sabe que não pode perder. Por isso, o último ativador, o que sela tudo que veio antes e transforma em obsessão, é o paradoxo da perda. Para ser a fraqueza absoluta dele, ele precisa sentir um leve, sutil, mas constante frio na barriga. Ele precisa saber que você é uma mulher livre, que está com ele por escolha, não por necessidade. E que se os padrões de respeito, amor e paixão caírem demais, você tem a força, a autonomia e o valor necessários para pegar suas coisas e ir embora. Não estou pedindo para você fazer ameaças. Ameaças são para quem é fraco. Estou pedindo que você seja uma mulher disposta a perdê-lo para poder ganhá-lo de verdade. O mito do amor incondicional no relacionamento. Nos venderam a ideia romântica de que o amor aguenta tudo. Isso funciona para filhos e animais de estimação. Mas no relacionamento, o amor que aguenta tudo é o amor que acaba sendo pisoteado. A mulher de alto valor, a que se torna uma fraqueza, ama profundamente, mas tem limites claros. O amor dela é um presente, não um direito adquirido. Quando um homem sente que a sua presença na vida dele é um privilégio que se renova a cada dia com bom tratamento, a atitude dele muda radicalmente. Ele para de se comportar como dono da propriedade e começa a se comportar como o inquilino que quer renovar o contrato porque ama morar ali. A autonomia radical, o medo saudável. Como fazer com que ele sinta esse medo saudável sem cair em toxicidade ou jogos de ciúme? Isso se consegue através da autonomia radical. Significa que a sua felicidade não depende dele. Se ele tiver um dia ruim, você pode ter um dia bom. Se ele não quiser sair, você sai com as amigas ou sozinha. Se ele não te elogia, você se elogia na frente do espelho. Quando um homem vê a mulher se arrumar, ficar bonita, se perfumar e sair para o mundo com um sorriso radiante, sem precisar do braço dele para caminhar, o cérebro masculino recebe uma descarga de adrenalina. Ele pensa, essa mulher é incrível, e se é incrível para mim, é incrível para o mundo. Se eu relaxar, alguém mais vai notar a luz dela. Esse pensamento é vital. Você não precisa provocar ciúme flertando com outros. Isso é baixo. Só precisa brilhar tanto por si mesma que ele saiba pela pura lógica que você é um bem raro. A concorrência não é real, é implícita. Ele precisa sentir que o mundo te deseja ou que a vida te oferece oportunidades e que ele tem exclusividade só porque você assim quer hoje. O poder do distanciamento diante da falta de respeito. O teste definitivo desse ativador acontece quando ele cruza uma linha. Vamos supor que ele te desrespeita,
quebra uma promessa importante ou te trata com indiferença crônica. A mulher comum chora, cobra e fica. Ensina a ele que o preço de machucá-la é só aguentar um momento de gritos. A mulher que é uma fraqueza aplica o distanciamento de poder. Você não grita, não faz drama, simplesmente recua. Retira a atenção, retira o carinho, retira a energia de santuário, fica educada, mas distante. E se a falha for grave, você está disposta a colocar o relacionamento em cima da mesa. Olha nos olhos dele e diz com uma calma que gela o sangue: te amo e valorizo o que construímos juntos, mas amo mais a minha paz e a minha dignidade. Esse comportamento não tem lugar na vida que eu quero viver. Se isso continuar, vou precisar tomar decisões que não quero tomar, mas que não vou hesitar em executar. E você diz isso de verdade. Essa disposição real de ir embora é o que faz ele reagir. Nesse momento ele sente o vazio, sente a possibilidade real da perda. E é aí, nesse abismo, que ele percebe que você é a fraqueza dele. Percebe que não consegue imaginar a vida sem seu riso, sem seu apoio, sem seu mistério. O medo de te perder reativa o instinto de conquista dele. Ele vai voltar a te buscar, vai voltar a se esforçar, vai voltar a ser o homem que te conquistou. A mentalidade da porta aberta. Quero que você visualize o seu relacionamento não como uma gaiola trancada onde os dois ficam presos até a morte os separar, mas como um quarto com a porta aberta de par em par. Você está sentada no centro, tranquila, feliz. Ele está com você. A porta está aberta. Você poderia sair a qualquer momento. Ele sabe disso, mas você não sai. Você fica. Fica porque ele faz valer a pena ficar. Essa é a posição de máximo poder. Fico porque quero, não porque não tenho para onde ir. Essa energia é irresistível. Transmite um valor tão alto que ele vai passar a vida inteira tentando ser o melhor homem possível para garantir que você nunca queira cruzar aquela porta para fora. Ao integrar esse último ativador, você fecha o círculo, dá a ele segurança, santuário, mas também dá risco, perda, dá validação, ego, mas também dá desafio, posicionamento. Você se torna um paradoxo vivo e a mente humana não consegue resistir a um paradoxo. Ela se obceca, tenta resolvê-lo. Você será o enigma que ele nunca vai querer parar de decifrar. Será o vício dele, a paz dele e o desafio dele. Será, inevitavelmente, a mulher mais valiosa da vida dele. Conclusão. Mulher, hoje te entreguei o mapa completo da psique masculina. Fizeram você acreditar durante anos que o amor é sacrifício, que é aguentar, que é estar sempre disponível. Mas a psicologia profunda dos arquétipos revela a verdade oposta. O ser humano só se obceca com aquilo que percebe como valioso, escasso e desafiador. Ao integrar esses 5 ativadores, você não está se tornando uma manipuladora fria. Você está se tornando uma mulher de alto padrão. Está deixando de ser a mãe que cuida para ser a rainha que inspira. Lembre disso, ser a fraqueza dele não significa que você seja fraca. Significa que você se tornou tão essencial para a paz dele, para o ego dele e para o instinto dele que ele se sente fraco só de imaginar te perder. Pare de implorar atenção. Pare de competir com fantasmas. Você é a estrutura, o santuário e o prêmio. E para que o seu subconsciente aceite essa nova hierarquia e você comece a caminhar com a segurança de quem sabe que é inesquecível, quero que você declare a sua posição agora mesmo. Vá nos comentários e escreva essa frase que resume a sua nova identidade soberana. Não compito, me posiciono. Sou a fraqueza absoluta dele. Escreva com orgulho. Ao fazer isso, você está reivindicando o seu trono. Vou estar lendo e deixando o coração em cada uma das mulheres que hoje decidirem parar de ser uma opção para se tornar uma necessidade vital. Se essa mensagem ressoou em você, te convido a deixar um like, se inscrever e ativar o sininho.
É a sua forma de confirmar que você está desperta. E se sentir o chamado de ir mais fundo, agora você pode se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você entra no meu círculo mais próximo. Você terá prioridade nas minhas respostas, vai decidir os próximos temas e vai contar com um acompanhamento mais íntimo na sua transformação. Mas não vá ainda. Na tela deixo mais 2 aulas de altíssimo valor que complementam o que vimos hoje. Te espero na que você escolher. Como sempre, serei Jung e a alma, seu psicólogo e filósofo favorito. Até lá.